Muito bem, a gente falou então que quando a gente fez um filtro RC desse tipo, ele se comportaria dessa forma. Esse gráfico aqui é um gráfico chamado resposta em frequência. A resposta em frequência, como é que funciona? É justamente um gráfico que a partir dele eu sei como que funciona o ganho do meu sistema para diferentes frequências do meu sinal, certo? Então a gente vai aprender aqui agora como fazer isso. Então como que a gente faz para traçar esse gráfico? Basicamente, para traçar esse gráfico, a gente precisa fazer a seguinte situação. E substituindo os valores de ômega, por exemplo, colocando ômega igual a zero e calculo o valor desse módulo. Ômega igual a 1, calculo o valor desse módulo. E por aí vai. Se a gente precisar de fazer, por exemplo, uma ferramenta matemática, a gente faria, por exemplo, com o Octave. Por exemplo, fazendo no Octave dessa forma aqui, olha, quem que eu tenho aqui? Olha só, vamos entender aqui, olha. Eu estou criando a minha resistência aqui, o meu R igual a 80 e o meu capacitor 10 de 10 microfarads, certo? E aqui é o seguinte, olha só. Primeiro, eu vou determinar um intervalo de frequência para que eu vou plotar isso aqui. Olha, aqui eu vou plotar de 0 até 2000 Hz, certo? E aqui eu também estou calculando o ômega em função dessa frequência que eu calculei aqui, ou seja, 2 vezes π vezes f, certo? A partir do momento que eu determinei esse intervalo aqui que eu vou fazer, vou traçar, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular o filtro para aquilo ali. O que vai ser o filtro? Vai ser 1 dividido por R vezes C vezes J, que no caso o J a gente representa como I, vezes W. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, olha, é esta equação que a gente definiu aqui, olha só, né? 1 dividido por J, que é o I, vezes ômega, vezes R, vezes C, mais 1. Então, ou seja, 1 dividido por J, que é o I, vezes ômega, vezes R, vezes C, mais 1. Dessa forma, eu calculei aqui, olha só, eu criei aqui, calculei todos os valores desse filtro aqui, certo? E a partir daí, o que eu vou fazer? Vou mandar plotar o valor ABS, que é o valor de módulo, que é o valor de ganho, e o ângulo também, já que nesse filtro aqui, olha só, eu vou ter aqui uma sequência de números complexos, eu vou ter um vetor de números complexos, vou calcular aqui tanto o módulo, que eu pego pelo valor de ABS, quanto o ângulo, que eu seja, que vai ser o de fase. Dessa forma, eu vou ter a resposta em frequência desse meu filtro aqui, que eu terei isso daqui. Olha só, então eu tenho exatamente aquele comportamento que a gente esperava. Ele tem ganho igual a 1 para frequências mais baixas. Lembra que aquele filtro ali a gente calculou para uma frequência de corte de 200 Hz. A gente fez uns vídeos anteriores. Então, olha só, em 200 Hz aproximadamente aqui, ó, eu tenho que ter um ganho de 0,7. Vamos ver, vamos chegar, vamos aproximar de 200 Hz. 200 Hz está mais ou menos aqui. Então, ou seja, eu tenho um ganho de aproximadamente 0,7, certo? Então, ou seja, para valores de frequência antes disso, eu tenho ganhos mais próximos de 1. Para frequências maiores do que isso, eu tenho aqui também ganhos menores do que 0,7. Ou seja, vai ocorrendo a atenuação do meu sinal, certo? E aqui embaixo também apresenta o diagrama de fase. O diagrama de fase, o que, que é? Eu também, como que esse sistema vai alterar a fase do sinal que está entrando. Então, por exemplo, olha só, na frequência de 500 Hz, por exemplo, eu vou ter aqui olha só, uma alteração de fase próxima de menos 1,2, certo? Ou seja, significa então que aquele meu sinal ele vai ter um atraso de fase de menos 1,2. O meu sinal então vai chegar um pouquinho atrasado naquela magnitude de menos 1,2 para essa frequência. Então, ou seja, a resposta em frequência serve justamente para a gente fazer a análise do sinal. Então, uma forma fácil de fazer isso aqui é através do Octave, que é a partir da equação que eu obtive do sistema. Essa equação a gente chama de função de transferência do meu sistema. A função de transferência, eu consigo aqui então determinar aqui o meu diagrama, a minha resposta em frequência, que basicamente vai informar o que? Qual que é o ganho desse sistema para cada uma das frequências, certo? E seria simplesmente fazendo dessa forma.